Olá, alunos! Tudo bem? Aqui é o professor Leandro Crestani e hoje, na nossa aula de História, vamos continuar falando um pouquinho mais sobre a expansão marítima. O título da nossa aula é Dividindo a América. Vamos falar sobre a América Portuguesa e a América Espanhola, ou seja, são dois países como Portugal e Espanha que foram responsáveis pelo processo de colonização e ocupação da América. Bom, o título da nossa aula Dividindo a América já inicio com um questionamento para vocês. Lá na página 18, nós temos esse questionamento. Você sabe como a América foi dividida pelos europeus no século XV? Acompanhe a leitura. Em 1492, o navegador genovês Cristóvão Colombo chegou às terras americanas pela primeira vez. Achou que estava chegando às Índias e, por isso, chamou os habitantes nativos de índios. Anos depois, quando os portugueses e espanhóis perceberam que se tratavam de um outro território, chamaram-no América. Para eles, a América passou a ser conhecida como Novo Mundo. Vejam só. Primeiro, Cristóvão Colombo achou que tinha descoberto um novo caminho para as Índias. Então, ele chamou os habitantes daqui de índio por pensar que estava na Índia. Passado um certo tempo, deram o nome de América. Esse nome de América vem de Américo Vespúcio, que seu nome foi responsável pela homenagem, não ficou como Américo, porque eles tinham a concepção que as terras a ser conquistadas deveriam receber nomes femininos. Então, por isso que ficou América para essa terra do Novo Mundo. Continuando a nossa leitura, no próximo parágrafo, os navegadores europeus foram ocupando e dominando o novo continente em nome dos reis de Portugal e da Espanha, sem considerar que os povos nativos tivessem direito às terras que habitavam. Nesse período, Portugal e Espanha eram as duas maiores potências marítimas europeias e disputavam a conquista de territórios. No entanto, os dois países tinham interesse em firmar um acordo para rapidamente tomar posse das novas terras. Por isso, em 1494, assinaram o Tratado de Tordesilhas. Vejam só, aqui nós começamos a discutir um ponto bem interessante que eu quero marcar aqui que vocês acompanhem. Primeiro, nesse novo continente, em tese descoberto tanto por Portugal como pela Espanha, já havia habitantes, ou seja, nós temos os povos nativos aqui. Mas não foi respeitado a presença desses povos nativos. Ocorreu um processo de ocupação e colonização. Resumindo o que seria isso, um processo de conquista. Ou seja, imagine que eu estou em sala de aula, entra alguém aqui na minha sala dizendo que descobriu o local, sendo que eu sempre estive nessa sala de aula. Ou eu chego na sua casa e digo que eu estou descobrindo a sua casa e tomo posse da sua casa. Pode isso? Não, mas foi isso que ocorreu nesse processo de colonização e ocupação do século XV. Outro detalhe interessante, que esse mundo estava dividido entre Portugal e Espanha. Eu vou mostrar um pouquinho mais à frente o Tratado de Tordesilhas. Até o rei da França chegou a questionar no período que ele queria ver o testamento de Adão e Eva, que deixava as terras para Portugal e para a Espanha, porque fizeram um acordo, ou seja, esse Tratado de Tordesilhas, aonde certo ponto pertenceria a Portugal e de tal ponto pertenceria à Espanha. Outro fator também, a América era chamada também nesse período de Novo Mundo. Essa expressão se popularizou devido à carta do navegador Américo Vespúcio.
Lembre desse conceito, novo mundo, que é um conceito que era utilizado bastante tanto na Espanha como em Portugal. Bom, aqui eu trago para vocês um mapa que representa o Tratado de Tordesilhas. Então eu tenho um mapa de 502 representando o Tratado de Tordesilhas. Aqui no texto da página 18, traz assim, ó, nele observa-se a linha de demarcação que dividia as terras entre espanhóis e portugueses. Eu vou destacar para vocês, mas a linha imaginária seria essa daqui, ó. Ou seja, uma parte pertenceria a Portugal e a outra parte pertenceria à Espanha. Então, dividiu o mundo em dois. Outro fator também que eu quero chamar a atenção aqui para a página 18, que atualmente os mapas mundi obedecem a um desenho técnico mais preciso e incorporar as regiões do planeta em proporções aproximadas. A produção cartográfica passou por profundas mudanças desde esse período até a atualidade. A experiência das grandes navegações possibilitou o conhecimento do chamado Novo Mundo e da geografia dos continentes. E esse território encontrado passou a ser incorporado às cartas portulanas, que, para vocês entenderem o que são as cartas portulanas, são as cartas náuticas utilizadas para a navegação, que eram elaboradas no século XIV e XV com base em medições feitas por bússolas e confeccionadas em peles de animais. Esse mapa mundi que eu trago para vocês não tem a descrição exata do continente americano. Conforme vocês podem perceber aqui, nós temos Portugal e Espanha, nessa região aqui, e os contornos do continente africano. Então, esse é um elemento bem interessante. Então, conforme foi ocorrendo as grandes navegações, começou a ocorrer o conhecimento desses locais. Na página 19, eu gostaria que vocês acompanhassem a leitura. O Tratado de Tordesilhas dividia o mundo a partir do meridiano que passava a 370 léguas a oeste do arquipélago de Cabo Verde. As terras a leste desse meridiano pertenciam a Portugal. As terras a oeste pertenciam à Espanha. Outros países europeus, como Inglaterra, França e Holanda, não aceitaram esse tratado e promoveram expedições para atacar o litoral americano. Eu quero que vocês observem aqui o mapa do Tratado de Tordesilhas. Pegando a configuração atual do território brasileiro, a parte oeste do Brasil, ela pertenceria, se não tivesse ocorrido o processo de conquista, à Espanha. E possivelmente, nessa área em verde aqui, que tem o contorno do território brasileiro, nós falaríamos espanhol. E isso vocês vão entender um pouquinho mais à frente, a importância dos bandeirantes para a conquista desse território. Então aqui nós temos essa divisão, a parte que pertencia a Portugal e a parte que pertencia à Espanha. E essa divisão, conforme eu trago ali para vocês, o mundo ficou dividido entre Portugal e Espanha a partir do meridiano que passava de 370 léguas a oeste do arquipélago de Cabo Verde. E aqui também na página 19, para quem não sabe o conceito de légua, temos aqui a definição. Medida de distância, seu valor variava segundo países e épocas. Um outro fator que eu trago também para vocês é o seguinte, que nesse período a União Ibérica
isso por volta de 1580 a 1640, a América Portuguesa foi alvo constante das nações em litígio com a Espanha. Daí os recorrentes ataques de piratas e corsários ingleses às colônias americanas. Ou seja, conforme eu falei para vocês, que os ingleses, os franceses e os holandeses não aceitavam essa divisão do mundo entre Portugal e Espanha. Então, constantemente ocorria ataques na tentativa de ocupar esse território. Esses ataques nós vamos estudar um pouquinho mais à frente com os nossos conteúdos. Na página 19, continuamos com o título A Chegada dos Portugueses. Pedro Álvares Cabral e sua frota estavam à busca das cobiçadas mercadorias do Oriente. A serviço de Dom Manuel, rei de Portugal, eles tinham ordem de tomar posse das terras que encontrassem durante a viagem. Cabral percorria o caminho das Índias já aberto pelo navegador português Vasco da Gama, porém afastou-se da costa africana, navegando para o ocidente. No dia 22 de abril de 1500, os portugueses avistaram o território onde hoje é o Brasil. Nesse dia, as 13 embarcações de Cabral atacaram em Porto Seguro, no atual estado da Bahia. Depois de 44 dias de viagem, Cabral tomou posse do novo território em nome do rei, batizando-o de Ilha de Vera Cruz. Os indígenas que aqui já viviam chamavam a terra de Pindorama, em Tupi, Terra das Palmeiras. Vejam bem, pessoal, vamos entender um pouquinho nessa parte, na página 19, sobre a chegada dos portugueses ao Brasil. Nós temos aqui uma figura conhecidíssima, que é o Pedro Álvares Cabral. Então, ele seria responsável por esse conceito de descobrimento do Brasil. É um conceito que nós temos que prestar bastante atenção. Se existia habitantes aqui, os indígenas, que até denominavam esse território de Pindorama, que em Tupi significa Terra das Palmeiras, será que os portugueses descobriram ou conquistaram esse território? Voltando para aquilo que eu falei anteriormente. Aqui nós estamos falando de um processo de conquista. Um país chamado Portugal está expandindo o território em busca das cobiçadas mercadorias do Oriente. Esse fato em si, da chegada dos portugueses ao Brasil, aconteceu no dia 22 de abril de 1500. Um fato que eu chamo a atenção, que eles chegaram em Porto Seguro, que é o atual estado da Bahia. E essas viagens de caravela demoravam em torno de 44 até 60 dias. Dependia muito das condições climáticas também para favorecer ou desfavorecer a navegação. Bom, quando trago aqui que ele desviou da rota, alguns livros de história apontam que Pedro Álvares Cabral errou a rota. Outros livros apontam que ele já tinha conhecimento desse novo território e só veio tomar posse em nome de Portugal. Não temos como especificar ao certo se ele sabia ou não sabia, mas que os espanhóis já tinham conhecimento da América bem antes do que os portugueses, eles já se faziam presente aqui em 1492, não é difícil de imaginar que talvez Pedro Álvares Cabral já conhecia esse território. Ainda na página 19, eu gostaria que vocês observassem essa obra, intitulada Brasil 5 séculos de luto, de Aparecida Azevedo.
Aqui nós temos uma representação da chegada dos portugueses no Brasil. E ela tem um título bem interessante aqui, que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Ano 1500, descobrimento do Brasil. Esse é o termo que eu gostaria de problematizar com vocês. Será que realmente ocorreu o descobrimento do Brasil? E esse povo que já habitava Pindorama não era dono desse território? Por que os portugueses conquistaram? Nós vamos estar discutindo isso na próxima aula. Mas antes, eu quero trazer uma reflexão para vocês. Ainda na página 19, conforme a obra que representa a chegada dos portugueses aqui no Brasil, ou conforme intitulada Descobrimento, nós temos uma breve reflexão que eu gostaria que você realizasse. Imagine viajar para um lugar novo e encontrar um povo com cultura diferente da sua. Como seria? O que você sentiria? E como faria para estabelecer uma relação com esse povo e descobrir mais sobre ele? Imagine você nessa situação. Isso daqui faz pensar um pouquinho esse contato entre os portugueses ou espanhóis com os indígenas na América. Faça essa reflexão e na próxima aula nossa vamos continuar a problematizar sobre esse processo da expansão marítima. Um grande abraço e até a nossa próxima videoaula. Até mais!